Abra aí a sua Bíblia, você que trouxe Bíblia, que a gente vai falar de um assunto muito legal. A nossa liberdade em Cristo Jesus. É muito importante nós ter esse entendimento de que a dor, ela dá um destino. Diga assim, a dor tem um destino e um propósito. Ninguém cresce sorrindo, querido. Entenda, ponha isso no seu entendimento hoje. Para você crescer, você tem que sofrer. Sabe de onde veio essa frase? Eu vi aqui essa criancinha, com certeza a mãe teve dor para ter ela. Mas ela vai sofrer ainda para entender o que ela tem que ser. O que ela vai seguir. Suas escolhas, muitas das vezes, vão depender da sua mãe. Muitas das vezes, para ela fazer algo, para ela tomar uma decisão, ela vai estar sozinha. Fisicamente falando, ela vai estar só ela para decidir. Não vai ter ninguém por perto. Não vai ter lá o melhor amigo, o pai, a mãe por perto. E ele vai ter que decidir aquilo para a vida dele. Então diga assim, é importante eu saber que eu tenho que decidir meu propósito. Deus jamais permite, querido, a dor sem um propósito. Para um filho nascer, a dor. Mas tem um propósito aquela dor. Vai nascer alguém. E esse caminho da dor, muitas das vezes nós queremos o atalho. E ele é que faz com que você fique mais sólido, que você fique mais forte, que você não sofra lá na frente com qualquer coisinha pequena. A matemática de Deus, querida, ela é uma loucura para nós. A matemática de Deus é aquele que é exaltado, é aquele que é humilhado. A matemática de Deus é a porta que se abre tem que estar fechada. Diga assim, para se abrir tem que estar fechado. Quando Deus fala assim para você, ó, eu vou abrir uma porta para você. Pode ter certeza que as portas vão tudo se fechar. Por quê? Porque é Ele que vai abrir. Então, quando Ele fala assim, olha, você vai ser exaltado. Te prepara para ser humilhado. Quando Ele diz assim, você vai crescer, te prepara para descer. A lógica de Deus é louca, querido. É tudo o contrário daquilo que nós aprendemos toda a nossa vida. Quando Ele diz assim, ó, olha, teu ministério vai ser poderoso, você vai casar, você vai ser próspero, você vai ter uma mulher, um homem de Deus, você vai ter uma casa, você vai ter, o que você sonha você vai ter. Quando Deus fala isso para você, se prepare para passar pelo deserto dele. Se prepare, querido, que é lá que vai se formatar tudo isso, na dependência dele. Diga assim, eu preciso me alegrar. Então se prepara para chorar. Ele diz, bem-aventurado é aquele que chora, porque vai ser alegre. Vai se esburrar de alegria. Vai rir com a boca cheia de comida. Vai cair farinha para todo lado. Querido, é uma loucura. Pastor, é uma loucura as coisas de Deus. Ele diz assim, ó. Alegre é aquele que chora. Já pensou uma coisa dessa? Se você está chorando agora, te prepare que a tua alegria está chegando, querido. E você já está entendendo agora, né? Ai, a minha vida é chorar, é lamentar.
A alegria está chegando, querido. Para haver alegria tem que haver tristeza. Mas eu não quero ser alegre sem tristeza, não tem como. Você não vai sentir o sabor da alegria, querido. Você não vai saber o que é conquistar ela. Conquistar, né? 2:8 somente. Efésios 2:8. Porque pela graça são salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, diga, não vem de mim. É dom de Deus. Diga, é dom de Deus. Que coisa, né? Como eu vou conhecer um Deus que exalta se não há humilhação? Como eu vou conhecer um Deus, Josias, que ele me alegra se eu não conheço a tristeza? Eu não conheço a angústia. Eu não sei o que é ficar abatido. Como eu vou conhecer um Deus que ele me levanta se eu nunca caí? Eu jamais tive um tropeço na minha vida. Eu sempre fui crente, eu sempre fui o santão, eu sempre fui o crentão. Eu nunca tive um tropeço. Como eu vou conhecer esse Deus que levanta se eu nunca tive no chão? É a graça de Deus, é o favor imerecido. Eu preciso conhecer Ele das cinzas. Tem muita gente que veio das cinzas aqui hoje, né? Eram os improváveis do mundo. Estão todos sentados aqui. Essa menina não vai prestar. Esse menino vai ser bandido. Esse homem, ele não vai dar para prestar porque ele nasceu igual o pai dele. Mas teve um momento na sua vida que você se rendeu a Jesus. E Ele mudou a sua história. Como eu vou conhecer um Deus que abre a porta, se a porta nunca se fechou para mim? Eu sempre tive empregado, eu sempre tive bem empregado, eu sempre tive um trabalho. Jamais eu bati numa porta. Mas eu prego, olha, Deus vai abrir uma porta para ti. Deus vai abrir, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer isso na sua vida, mas eu nunca tive do lado de fora da porta. Eu não sei o que é isso. Então Deus vai fechar a porta para mim saber o que é uma porta na prática. Quem sabe você está nessa situação, querido. É a graça, pela graça. Você não cresce em dias de festa, querido. É em dia de luto que nós crescemos. Dia de festa, está todo mundo intertido, ninguém liga para nada, querido. Ninguém liga para a conta de luz, para a conta de água. Ninguém liga para se o cara vier amanhã cortar a luz ou não. Ninguém está vendo isso. A gente só se concentra naquela festa. Nós não percebemos. A lógica de Deus disse assim, ó, que é melhor ir para um velório do que para a festa. Olha a matemática de Deus. Porque ali há reflexão, mas na festa há interdição. Você está intertido na festa. Sabe o que o mundo faz? É festa de segunda a segunda. Diga intertimento. De segunda a segunda. Você não percebe que você está numa guerra, que você está perdendo, porque você está intertido. Eu nem sei se ainda existe segunda do Marajá, do Tacacá, terça do não sei o quê, quarta não sei do que lá, quinta do Bolero, sexta do Arrastapés, sábado como é que é, Matheus? Me atualiza aí. Eu estou desatualizado. Sábado é rede de jovens aqui, ó. O missionário falou. O momento de você crescer é no momento das suas maiores adversidades, querido. É quando os problemas estiverem na sua frente
que é as suas oportunidades de crescer em Cristo. Não pense que você vai crescer quando tudo estiver bem, não. Aquilo dali já é o desfruto de alguma luta que você lutou, e você vai estar ali desfrutando naquela festa. Mas aí vai vir um próximo passo, vai vir um próximo nível. Sabe por quê, querido? Porque eu e você não éramos nada antes de Jesus nos resgatar. Quem era você antes de cantar? Quem era você antes de pregar? Quem era eu? Quem nós éramos? Lembra? Eu passava o dia todinho jogando dominó, eu passava o dia todinho jogando baralho, eu passava o dia todinho assistindo novela. Eu não era nada, eu não era lembrado, eu não era útil. Mas Jesus, Ele te libertou. E agora, mudou, né? Tem que marcar na agenda para o cara servir. Sabe, querido? Jesus, ele passa ali, próximo a um tumulto. A Bíblia diz ali no livro de João. E ele encontra ali um homem que estava com uma maca do lado dele, com uma cama. E ele vai, cura o cara e fala assim: pega a tua cama, levanta-te e anda. Aí o cara pegou a cama, foi e levou a cama. Mas espera aí, o cara não andava. Por que Jesus falou para ele: pega a tua cama e vai para a tua casa? Toda vez que aquele cara olhava para a cama, ele lembrava de onde ele saiu. Porque Jesus sempre deixa algo em mim e em você, para a gente sempre olhar para lá e dizer da onde nós saímos. Sempre Ele deixa lá alguma coisinha que é para você não se exaltar daquilo. E toda vez que você olha para aquilo, é a sua vergonha. E Ele nunca tira aquilo de você. Para você lembrar, para eu lembrar de onde nós saímos. Não éramos nada. Não tínhamos significados nenhum. Ele diz: pega a tua maca e anda. O apóstolo Paulo tinha algo que ele não se gloriava, que ele não se vantajava. O seu espinho na carne: oh, essa coisa, por que Deus não tira de mim? Por que eu sou assim? Por que eu não mudo? Isso é para você lembrar de que você precisa de Deus, de que você vai sempre ter que se humilhar diante dEle. Não vai mudar, querido. Porque se mudar, você muda. Muita gente é impedida de ser abençoado, não porque Deus não quer abençoar ela, é porque Deus sabe como ela vai se tornar, o que ela vai se tornar se Ele der o que ela quer. Deus, Ele quer te abençoar, querido, poderosamente, com certeza, mas não é para eu e você nos tornarmos tiranos, nos tornarmos um tribunal. A liberdade é para servi-lo. Você está dizendo que Deus, Ele me liberta para me prender de novo? Não. Só tem uma forma de eu servir a Deus, pastor Antônio: sendo escravo. Sabe por quê? Porque o escravo, ele não tem voz, ele não tem querer, ele não tem sua vontade, já era, ele é do seu senhor. Como é isso? Eu tenho que servir a Deus sendo escravo? Só tem essa maneira? Se não tem outro atalho? Não, não tem. Não tem outra maneira, pode esquecer. A obediência deve ser mais forte do que as suas vontades, querido. Diga: a obediência tem que ser mais forte do que as minhas vontades. Você vê a parábola de Jesus? Os dois filhos, um pai chega lá e fala: filho, vem trabalhar comigo na vinha. Vou contar uma questão aqui, né? Uma versão maviana, né?
Bora trabalhar lá na igreja, estão ajeitando lá, ou ver melhor e tal. Eu não vou. Se eu quiser, só chama outro. Está vendo que eu estou ocupado? Aí o pai foi com outro. Quem sabe ele parecia um pouco com o Marcos, assim, bonitão. Camisa toda, né, telha de aranha, do Spider-Man e tal. E ele chegou assim, ele falou, filho, vamos trabalhar lá no Ver Melhor? Lá o sol está 40 graus, só 40 graus. Na sombra. E aí ele falou, eu vou. Daqui a pouco, só pode deixar que eu vou estar lá. E aí o pastor Antônio esperou, Marcos, esperou. E nada. Mas aquele que falou que não ia, aquele que esperneou o pastor, ele estava lá. E enfrentou o sol todinho, trabalhou, fez tudo. Ele vai entrar no reino de Deus através da obediência, querido. Ele não está fazendo a vontade dele, ele está fazendo a vontade do seu Senhor. A vontade dele não era estar lá. Muita gente não tem vontade de dizimar, mas ele dizima. Muita gente não tem vontade de orar, mas ele ora. Muita gente não tem vontade de servir, mas ele serve. E muita gente tem vontade de fazer tudo isso, mas não faz nada. Veja bem para onde a sua e a minha vontade está nos levando, querido. Não basta ter vontade. Tem que haver obediência. Obedecer não é eu fazer o que eu quero. É eu fazer a vontade de outro. Porque se eu faço o que eu quero, não é obediência. Não é escravidão. Não, é para pregar 2 pregos. Não, eu só vou se pregar 3. Então eu não obedeço, querido. Eu quero fazer o que eu quero. É para pintar de azul, não, eu só pinto se for de preto. Então eu não estou fazendo o que Deus quer, eu estou fazendo o que eu quero. Eu quero estar na casa de Deus fazendo o que eu quero. E aquele filho, ele dizia sempre assim, quem sabe ele era daqueles que você chegava com ele, tu vai para o encontro? Ele, vou, pode, eu já até comprei minha passagem, ele não ia. A vontade dele era servir o pai, mas ele não servia. E o outro, a vontade dele era não servir, mas ele estava servindo. Cara emburrada, esmurrando, mas ele estava lá. Quem sabe você é esse crente que reclama de tudo, mas você é abençoado porque você obedece, querido. Porque é com os emburrados que Deus está tomando de conta de tudo, porque eles estão fazendo tudo. Mesmo emburrado e carroncado com a cara... Mas eles estão fazendo, querido, e é isso que importa. Diga assim, eu faço parte de uma geração obediente. Tem gente que ele tem vontade de pecar todo dia. Eu vou incluir eu tenho vontade todo dia de pecar, todo dia. Todo dia quando eu levanto, bora pecar. Bora pecar, bora. Todo dia, querido. Falar de mim, não fala de você, não. Por que eu não peco? Por causa da obediência e não porque eu não tenho vontade. Já tem gente que ele não tem vontade nenhuma, mas ele peca. Porque ele não é obediente à palavra de Deus. Quer dizer que nós não pecamos porque nós não sentimos vontade? Não, querido. O que passa pela cabeça de um pastor, de alguém que cuida... Eu vou deixar tudo essa merda. Amanhã eu vou deixar. Amanhã eu vou desistir. Eu vou largar esses troços. Não quero saber de nada. Aí quando ele vai orar, o Espírito Santo. Senhor. É mentira, Deus. Tu sabe que eu não quero isso. Mas eu vou desistir. Eu vou largar. Vai ver. Você vai ver, Espírito Santo. Eu vou chegar lá. Eu vou falar que eu vou dizer. Mas não fala. É maior, querido. O peso da glória dele é muito grande. E quando vem, a gente não tem papo não. Não tem caô não. A gente se rende mesmo. E o Espírito Santo nos capacita dia após dia. Diga assim, não é vontade. É obediência.
Sabe, a questão da obediência, ela veio lá do Éden, lá de Adão, lá. O que foi que Deus disse mesmo? O que está escrito nesse papel aí? Deus disse o quê? Para te não comer? Ah, tu tá brincando, cara. Isso é papo. Isso daí não é verdade, não. Quebrar a obediência, quebrou tudo. Quebrou tudo. Diga assim: eu preciso aprender a não tropeçar nas mesmas coisas. Livro de Gálatas 5,13. Caros irmãos, fosse chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes serdes servos um dos outros mediante o amor. Aqui diz a ocasião, é a mesma palavra, mesmo sentido, ocasião a carne. 1 Pedro 2,16, ele diz: considerando-os que sois livre, não useis a liberdade, ele diz de novo, como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Lembra-se que a palavra servo está em todos que eu li até agora. Agora vamos para Romanos 6,18. Fostes libertos, vós fostes libertos, olha a liberdade de novo, do pecado, e vos torneis escravos da justiça. Na sua Bíblia pode estar servo, mas é a mesma palavra, escravo e servo. Olha o que ele está dizendo agora, escravo da justiça. E aqui em Isaías 59:2 ele diz: no entanto são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não os lhe dá ouvido. Agora Isaías 1,6, para fechar. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada são, somente machucaduras, aqui está, vergões e ferimentos, sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. Olha só que coisa interessante. Você lembra que os 4 versículos estão escritos 2 palavras em comum: liberdade e escravidão. Ou seja, eu sou liberto para ser escravo. Eu não sou liberto para fazer o que eu quero, o que a minha mente, ser manipulado pela minha mente, pelos meus pensamentos. Mas eu sou liberto em Cristo para fazer o que Ele quer. Essa é a palavra. Diga assim: o Senhor é aquele que manda em mim. Diga assim: o Senhor é aquele que manda em mim. Diga assim: o Salvador é aquele que me abençoa, que me dá graça, que me exalta, que me restaura todos os dias. Isso tem que ficar entendido no nosso coração. A palavra Senhor, ela não tem outro atalho, ela é mando, ordem. A palavra Salvador é redenção, é remissão, é sacrifício, é renúncia. Ela tem outro sentido, vai para outro canto, não tem nada a ver as 2 palavras. É por isso que quando você vai ser batizado, eu vou ser batizado, nós vamos ser selados no Espírito Santo, lá a pessoa que vai lá nos batizar fala assim: olha, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Você diz sim. Às vezes você diz sim sem saber o que está falando, porque está tão empolgado com o Espírito Santo que diz sim. Mas a pessoa não entende o que ela está dizendo. Ela está dizendo que Jesus vai ser o Senhor dela e o Salvador dela. Ele vai te abençoar todo dia, mas Ele vai te dar ordens. Não faça isso, não faça aquilo. Olha, cuidado esse caminho.
Então ele é o Senhor. E a palavra escravo, ela leva para o lado do Senhor. Todo escravo tem um Senhor. Ou eu sou escravo sem Senhor? Como é que é isso? Eu sou escravo sem ninguém mandando em mim? Não. Nós estamos falando aqui de um tempo em que ele está ilustrando, para ficar bem fácil o entendimento. O escravo era muito conhecido na época. Eles compravam, vendiam, levavam o escravo para outras províncias para fazer grandes obras. Os escravos eram comprados, faziam o exame nos escravos para ver se eles estavam mesmo, né, bacana para trabalhar, se eles estavam gordos, se eles estavam magros. Então tinha todo um aparato para esses escravos, eles servirem ao Senhor. E o que Deus faz? Deus vai, limpa, regenera, dá uma lapidazinha na mente, né? Tira aqueles palavrão da nossa boca, tira as novelas, vai tirando tudo, aí ele limpa todo um cara, aí ele agora está pronto para servir. Aí quando ele dá uma ordem, o cara vai para o outro lado. Sabe o que acontecia com esses escravos que faziam isso nessa época? Eles eram presos, eles ficavam em cativeiro, eles eram disciplinados. E o seu Senhor chegava com ele e falava: cara, qual é o teu problema, cara? Ele te comprou, César é o teu Senhor, tu não é mais meu não. Não, mas eu só sirvo o fulano. Não, já foi vendido, vai servir a ele. E eles pegavam, né? Marcava o cara. Diga assim: eu sou marcado pela glória daquele que me selou. Você é selado, querido. Sabe por que o diabo acusa? Só tem uma forma dele acusar os santos. Quando ele vê um santo no meio do pecado, ele olha assim para a marca dele. Isso aqui tem a marca. Aquele dali tem a marca. Aquele dali não é selado, Jesus? Por que ele está ali? Por que ele está fazendo isso? Acusador. Diga assim: eu tenho a marca do Cordeiro de Deus. É por isso que quando você está lá assistindo novela, o Espírito Santo vem e fala assim: já é demais, para com isso. Quando você vai fazer alguma coisa errada, ele diz: olha, você foi marcado, você foi selado, você não é uma pessoa comum, você recebeu a salvação, você recebeu a redenção, você recebeu o sangue daquele que te purifica. Eu não posso mais ser uma pessoa como outra qualquer, querido. Eu preciso andar em outro nível. Diga assim: um azeite é o Espírito de Deus. Jesus, ele foi orar no Getsemane, a entregar o seu ministério, e quando ele foi orar, ele estava rodeado de oliveiras, querido. Ele estava rodeado de azeite. Ele estava rodeado do Espírito de Deus. É incrível, Jesus começa o seu ministério na oração e ele entrega o seu ministério na oração. Diga assim: a oração me aproxima do meu Pai. Efésios capítulo 4, para fecharmos. Rogo, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Olha assim, olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Ele diga: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que foste chamados. Presta atenção, eu e você. Sabe onde era o escritório de Paulo? Na cadeia. Jesus: Paulo, o teu escritório está muito ruim, vamos reformar ele, eu te mandar lá para o escritório outra prisão. E ele fazia da prisão um escritório para escrever para os crentes. E ele estava escrevendo de motivação de dentro da cadeia. Já pensou tu motivar alguém lá de dentro do Puraquequara? É tu que está precisando de motivação e tu escreve crente que está desmotivado aqui fora.
É uma coisa muito louca. Você já pensou, eu vou escrever sobre motivação para a igreja de Corinto, que ela está, ó. E o cara todo esbufeteado, não comeu, quem sabe nem tomou café, ele está escrevendo. Rogo eu, apóstolo Paulo, o prisioneiro do Senhor, que andeis digno do vosso chamado. Meu Deus do céu, é muito poderoso. O cara preso, acorrentado, esbufeteado, todo lascado, escrevendo de motivação para uma igreja que está livre, que está solta para fazer o que quer. Meu amado, nós precisamos voltar às origens. Como alguém que está dentro da cadeia escreve para alguém que está fora, e ainda motiva ele a continuar. Quem sabe os crentes receberam a carta e falaram: meu Jesus do céu, o cara está mais motivado do que nós a ser crente. E ele escreve: olha, logo eu vou estar partindo para outra prisão, e de lá eu vou escrever de novo. Vou partir para outro escritório que Jesus vai me mandar. Lá só tem arbusto, lá só tem as correntes, mas é de lá que eu vou mandar as cartas para vocês. Eu preciso estar motivado, querido. O Espírito de Deus, Ele é alegria, Ele é amor, Ele é paz. Fique aí de pé em nome de Jesus, querido. E ele escreve com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Como é que uma pessoa consegue escrever de amor da onde não tem amor? O ambiente dele só é porrada, só é corrente. Tu vai ficar sem água o dia todinho para parar de falar de Deus. E ele continua escrevendo, diligentemente por perseverar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Há somente um corpo, em um Espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, os quais sobre todos age, por meio de todos, está em todos. Todos estão cheios de Deus, querido. Oh, Jesus, Nazaré, muito poderoso, meu Deus. E ele continua, pastor, e a graça foi-lhe concedida a cada um de segundo a proporção do dom de Cristo, que diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons a homens. Meu Deus, você tem cheio de dons. Você é livre, você é livre, você é liberto. Não ande como um prisioneiro, ande como alguém livre, como alguém liberto, como alguém que foi resgatado pelo sangue de Jesus e foi vocacionado por Ele, foi chamado por Ele em amor. As correntes não pertencem à sua vida. Não ande como um acorrentado, como alguém que anda com um caprecho no seu pescoço, como alguém que anda preso na fé. Ande como alguém livre, querido. Como pode alguém escrever de dentro da cadeia para alguém que é liberto? Porque essa pessoa, a paz estava dentro dele, tudo que vinha sobre ele era externo, porque a paz anda dentro do crente. Tudo que está acontecendo no mundo não pode me afetar, porque a paz está aqui dentro. É aqui dentro que eu carrego a paz de Cristo. O mundo pode estar desmoronando, mas eu estou em paz. Mas tem ladrões na política, não sei quem não... Eu estou em paz, porque a minha paz vem de Cristo. É o dom de Cristo. É o dom de Cristo. Ele diz: Ele mesmo concede a uns para profeta, para apóstolo, para evangelho, para pastores, para mestre, com vista do aperfeiçoamento dos santos, desempenhando o serviço para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno
conhecimento do Filho de Deus, a perfeita salvação, a perfeita. Oh, Jesus Cristo. Meu querido, levante suas mãos, querido, eu queria orar por você. Oh, Jesus, até chegarmos à unidade da fé, que é o pleno conhecimento do Filho de Deus. Peça para conhecer o